Boa noite! Olha a música! Música de espumante. Música de vinho branco. Talvez. Iremos degustar hoje os dois. Vinho branco e espumante. Olha aí a Maria. Já vou cumprimentando as pessoas e dizendo que tem uma surpresa agora pro início de live que vocês vão adorar. Tá aqui o Lucas rindo junto. Tá a maior festa aqui, gente. Acenar, olá! Muito legal. Enquanto eu tô aqui conversando com vocês para dizer que vai rolar, a Tati vai preparando a surpresa. Boa noite, Fabiola. Deixa eu baixar o somzinho aqui, porque senão não dá pra gente escutar, né? E daqui a pouco também vai entrar a Fábia Ginski pra gente falar sobre espumante. Mas vocês têm que ver essa surpresa que a Tati vai fazer pra nós, que ela tá ali atrás tramando. Que tem a ver, então, com esse momento do espumante. Está pronta, Tati? Então, olha só o que vocês vão ver agora, gente. Deixa eu até eu filmar aqui, ó. Atenção! Tati! O que tu vai fazer? Vamos abrir com o sabre. Ah, o que? Tu vai abrir o espumante com o sabre? Não. Cuidado, não faça isso em casa, porque fica muito perigoso. afiado ali, perigoso. Tá. Atenção. Já pensou se não abre? Tá, tem que dar certo, hein? A gente não tem outro. Atenção. Uou! Olha aí! Pode ir pra pia. Tá, não tem problema. Um pouco do espumante caiu, mas é o suficiente que a gente vai ter pra degustar com a Fabi. Que eu vou pescá-la agora, que vai nos ensinar a arte de degustar espumante. Que não é champanhe, é espumante. Eu sempre chamei de champanhe. Mas vamos ver o que a Fabi vai nos dizer aqui. Nesse momento eu paro o som aqui. Ô, Fabi! Amei. Que máximo. Gostou? Profissional. A Tati... Mas isso. E como é que nós vamos degustar, hein? Agora o nosso gosto ficou alterado. Bom, o Alexandre vai explicar isso. Vamos botar uma música para esperar o Alexandre. Que o Alexandre, daqui a pouco, ele tá aí. Vamos botar um jazz que tem a ver com vinho branco. Vinho branco, pessoal, ele vai bem com jazz do lado oeste dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem. Então, eu vou botar aqui uma amostra de um jazz que vai muito bem com vinho branco. Que é essa música aqui, ó. Aqui, ó. Oi, que? Oi. Para aí que eu quero botar essa música aqui. Aqui, ó. Ó, essa música. Não consigo te escutar. Ah, tu não consegue me escutar? Sim. Eu pedi pro Pedro passar um gel no cabelo do Lucas, olha só. Mas Tá lindo ele, hein? ele passou um gel, mas eu acho que Foi demais. Não, foi baseado nas borbulhas do espumante, por isso que ele ficou meio assim, entendeu? Entrou no clima.
servir aqui, gente. Vamos mudar de copos. Atenção. Me sentindo... Eu disse pro Pedro, hoje nós nos vestimos como se nós estivéssemos numa vinícola degustando, né? Legal, legal. Degustação Gostei dessa frase. organizada. E aí, Alexandre? Grande Pedro. Tudo bem? Ô, querido. Tudo bem, tudo bem. Muito Parece obrigado. que a gente está aqui no mesmo recinto, desfrutando aqui desse vinho. Tu vai explicar para nós por que tu escolheu esse vinho, meu amigo. Pois é. Escolhi esse vinho. Hoje não era a degustação de suco de laranja, Pedro? Ué? Não. Eu que tava vendo... Como assim? Eu tava vendo uma degustação de... Vitamina C. Eu tava vendo uma degustação da Associação Brasileira dos Produtores de Laranja, enfim. E aí eles têm diversos tipos de laranja. Então, Várias lives de degustação. diversos. hein? Tudo bem, Pedro. Mas tudo bem. Bora, Agora começando bora de lá. verdade. Tchê, primeiro, obrigado pela oportunidade aí, né? Acho que é uma inovação que tu tá fazendo de trazer... Tu tá com diversos tipos de lives, né? E essa é uma live um pouco mais, enfim, hedonística, entre aspas, né? Mais do bem viver, eu acho, e que é uma coisa importante para a qualidade de vida da pessoa, né? Então, acho que foi uma sacada muito boa essa, e obrigado aí pela segunda, por me chamar aí para dividir aí essa experiência aí, né? A degustação de experiência, né, Pedro? Alexandre Henriques, para quem não conhece, psiquiatra, colega meu de longa data, e também tu és presidente da SBAV, né? Não, eu sou diretor social. Tem a SBAV, que é a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que é a maior entidade de não profissionais ligados ao vinho. E aí, semanalmente, a gente tem degustações, né? Eu faço parte da SBAV há 20 anos já. Quando eu entrei, eu era o membro E mais tem uma novo do larga Brasil. história, Agora né, já não- Alexandre? Uma larga história de viagens. Fiz algumas viagens aí de vinhos para alguns países, foi momentos de aprendizado muito bom, né? Mas só, enfim, só para fechar, a SBAV hoje é presidida pela Jandira Fachel, que é uma ex-professora da estatística lá da URGS, né? Então, Olha só. ela que é a presidente, enfim, da sociedade, e a sociedade até está aumentando o quadro dela, associativo. A gente ia fazer uma campanha em março para chamar novos sócios, mas aí com a situação do Covid agora vai ficar para 2021, né? Por sinal, falando em Covid, esse é um dado, né? No Brasil, houve um aumento de 48% do consumo de vinhos e de bebidas em geral. E nos Estados Unidos, 55%. Então, grande parte dessa live aqui foi inspirada nesse momento que realmente as pessoas começaram a olhar o vinho de uma outra forma. Então, Alexandre, nos ensina tudo que tu sabe sobre esse vinho. Não, vamos lá. Realmente teve esse aumento, né? Agora, em algumas situações, em alguns países estão diminuindo. O que aumentou foi o vinho nas classes mais diferenciadas, né? Nas outras classes, realmente, eram outros tipos de bebida. Mas assim, Pedro, a gente escolheu esse vinho branco. Primeiro porque o primeiro foi um vinho tinto, no outro episódio. Depois ia ter um espumante e tem o vinho branco. Então, era para a gente dar oportunidade para todo mundo, enfim, quem tem essa preferência, poder escolher. E tu me orientou, tu me pediu assim, Alexandre, eu quero um vinho financeiramente acessível, um vinho nacional e um vinho que seja bom e que tenha uma distribuição nacional estruturada. Ou seja, se alguém que estiver nos vendo na live estiver lá numa outra cidade, num outro estado, tenha uma facilidade de achar. Isso mesmo, né? Então aí a gente pegou o Casa Valduga Terroir, né? O Chardonnay deles, que é essa linha da Valduga é uma linha legal, porque assim eles querem tentar caracterizar os melhores expoentes de determinados terroirs. Então, esse é do terroir do Vale dos Vinhedos, né? Então, esse vinho foi feito aqui na Serra Gaúcha, na região de Bento Gonçalves. Eu esqueci de perguntar para a Fábio, tá? O que é exatamente terroir? Terroir é um conjunto de fatores, Pedro, que tu engloba ali uma série de variáveis que vão influenciar no produto final que é o vinho. Que é, então, o clima, o solo, a insolação, que é muito importante, o vento, a distância do mar, a altitude, né? Como é que esse solo é preparado. Tem algumas versões de terroir que também incluiria, na realidade, o homem e a
os aspectos culturais envolvidos, né? Mas se tu for Entendi. olhar de um jeito mais estrito, é todo o conjunto de variáveis que faz com que, sem contar na parte a princípio de fermentação, de enologia mesmo, que é aí quando ele vai para a cantina, quando ele vai para a vinícola, mas que influenciam no produto final, que vai ser a uva, no produto anterior ainda ao vinho, né? Entendi, legal. Então, isso que é o terroir, tem os diferentes terroirs. E essa linha da Valduga quis caracterizar bem determinados terroirs. A Valduga tem vinhos em 3 locais no Rio Grande do Sul, né? Na Serra Gaúcha, na Campanha também, e aí eles têm uma outra linha que é Raízes, o nome do vinho. Tem também na Serra, e na Serra do... Onde é que é? Na Encruzilhada do Sul, que é uma outra linha. São diferentes terroirs. Exatamente, exatamente. E aí esta linha toda terroir se dividiu em 3 regiões. Então tem o Cabernet Sauvignon lá da Campanha, o Merlot do Vale dos Vinhedos, o Chardonnay do Vale dos Vinhedos. Isso, e esse é o Chardonnay que a gente pegou, que estava num valor acessível, no lugar que eu comprei, enfim. Né? Então, essa que foi a nossa escolha. E legal, também, obrigado, Alexandre. Não tem, veio entregou aqui em casa, tudo, que mordomia, obrigado. Não, isso aí de nada, né? Acho que saí do super, peguei, já vou deixar no Pedro ali para... E realmente, até meus amigos brincaram, tem diversos amigos aí na live assistindo, que a gente não teve nenhum patrocínio, né? Então, cara, isso é importante. Totalmente independente. Totalmente Exato. Independente, né? Já vi que já estão perguntando aqui também a temperatura do serviço dos vinhos brancos, né? Normalmente pode variar de 8 a 12 graus a temperatura de serviço do vinho branco. Então, dependendo do tipo de vinho branco, ele teria temperaturas diferentes para serem servidas, né? Então, foi um colega que perguntou. O Chardonnay é um tipo e o Sauvignon Blanc é outro. Existem outros tipos de vinho branco? Pedro, existem centenas... Tecnicamente, na realidade, existem milhares de tipos de uvas. Milhares. Né? Brancas. Tipos, no geral, brancas também. E aí, uma parte destas uvas se utiliza para fazer vinhos. Tá? Mas para vinhos, deve ser de vinhos brancos, até especificamente, eu não sei, mas eu ia chutar por baixo, deve ter pelo menos umas 2, 3 mil de vinhos brancos. Sério? Mas não quer dizer que todos esses vinhos estão sendo feitos atualmente no mundo. Né? Tá, eu conheço. Não, tem mais uma que é o Riesling. O Riesling é uma das mais importantes, brancas, com mais produção, mais comuns. Pode ser, então, a Chardonnay, a Riesling, a Pinot Blanc, a Sauvignon Blanc, que é muito boa, a Pinot Grigio, a Gewürztraminer, a Moscatel é uma delas também, que pode se utilizar, a Semillon. Pedro, assim, das importantes brancas, deve ter umas 30, pelo menos. E qual é a principal diferença entre Chardonnay, Cabernet Sauvignon Blanc e Riesling? Essas 3. As 3 são vinhas... Primeiro, elas têm uma maturação em momentos diferentes. Tem vinhos de curta, média e longa maturação, que é conforme a colheita. Então, tu vai ter características diferentes. Então, por exemplo, o Riesling, ele tem algum aroma, mas ele não é tão aromático quanto outras uvas. Ele é mais característico de vinhos da Alemanha, né? E são uns vinhos bem diferentes, até com aromas, alguns dá para ter com aromas de petróleo, que é uma coisa muito diferente, a gente não tem no Brasil, mas essa é uma diferença, né? O Sauvignon Blanc é a uva branca mais característica de Bordeaux, lá em Champagne, e eu gosto muito, especialmente, acho que é um dos brancos que eu mais gosto. Ele tem uma diversidade muito boa para vinhos, e ele tem uma acidez boa, um corpo bom, né? E já a Chardonnay, ela é uma uva de maturação precoce, ou seja, no começo do ano da colheita já é ela que pega. E essa uva, ela tem uma versatilidade muito boa. Ela tem uma versatilidade, ela se adapta bem aos diferentes solos do mundo. Isso é uma coisa importante. O Sauvignon Blanc não é que nem a Chardonnay, por exemplo. O Riesling é uma coisa mais... Tem o Riesling itálico e o Riesling renano, que são mais de algumas coisas de altitude, também tem lá na Austrália, assim. Então, assim, dependendo da região, as uvas vão se adaptar de um jeito diferente. E a Chardonnay, que é o nosso vinho de hoje... As técnicas de que quê? já vai falar de degustação, elas diferem de vinhos brancos para vinhos tintos ou a metodologia é similar? A princípio não, né? Tu tem algumas características, algumas coisas que tu talvez tivesse que prestar atenção mais em vinhos tintos do que em vinhos brancos, né? Algumas coisas principalmente na boca, alguns aspectos, alguns tipos de aroma que aí tu vai ter só em alguns tipos de
se fosse fazer essa classificação vinhos brancos ou tintos separadamente, né? Mas a princípio a degustação, Pedro, é do mesmo jeito. Num cálice, enfim, que está bem lavado, sem detergente, isso, com um tamanho mais ou menos de quantidade de líquido que tu vai deixar de 1/3, mais ou menos, do copo todo, do corpo do copo, 1/3, porque legal, tu pode dar uma girada nele sem correr o risco de sair vinho para tudo que é lado, entendeu? Alexandre, a Tati está ali cuidando do Lucas, então eu vou só alcançar para ela, que ela está acompanhando a live ali para degustar com a gente. Eu fico aqui com o pessoal. Até eu queria perguntar se tem alguém que conseguiu comprar o vinho. Então, além de mim e do Pedro, tem alguém que conseguiu comprar o vinho da Valdugo Chardonnay. Se alguém tiver aí, que se manifeste, por favor. Né? Se não tiver, abre um outro vinho branco também. Ou se não quiser um vinho branco, abre um outro vinho tinto e pode tomar junto com a gente também. É isso aí, é isso aí. O Mas, importante é isso, né? Eu acho que sim, Pedro. Tem gente que gosta de vinho, tem gente que gosta de outras bebidas, tem gente que não gosta de bebida alcoólica e gosta de chás, de cafés, né? Eu acho que tem que ter uma diversidade de experiências que a pessoa tem, né? E Alexandre, eu falo muito sobre vinho porque é um dos 9 poderes das Blue Zones, né? Muito em função dos polifenóis, que são esses pigmentos flavonoides anti-inflamatórios que estão presentes no vinho tinto. Mas no vinho branco não tem essa, né? Tem, zero de polifenol. Não, tem, Pedro. Tem, Pedro, Opa! Tecnicamente, nos vinhos tem 372 componentes químicos. Tá? 372? E 372. Então é um mundaréu de componente químico. Né? E tem uma coisa que acontece que assim, ó, o vinho branco, ele pode vir de uma uva branca, mas ele pode vir de uma uva tinta. Tá? Pois é, a Fábio estava falando isso. Isso, como é que o vinho tinto, o vinho normalmente, eles vão lá e pegam a baga, tiram a baga, o miolinho da uva, e vão fermentar e macerar, enfim, junto com macerar junto com a casca da uva. E aí, quando fica aquele líquido com a casca da uva, absorve cor da casca da uva e essa cor vai para o líquido. Tá? E aí depois é fermentado. Se eu pegar um vinho tinto, uma uva tinta, então uma uva de cor tinta, eu tiro a baga, tá? E eu separo ela. Eu separo ela da casca. Eu posso fermentar aquele líquido que vem da uva tinta, mas sem a casca, e ela aí não vai ter de onde vir a cor, entendeu? A cor vem da casca. Tá? Que interessante, então, Alexandre. Isso. Aí tem uma expressão que se usa, que é o blanc de blanc. Então, tu tem um vinho branco de uvas brancas e tu tem o blanc de noir, que tu tem o vinho branco de uvas tintas. Tá? Então, o que vai fazer um vinho ficar tinto é tu deixar o líquido junto com a casca. E aí ele absorve uma série de substâncias da casca. Né? Uma série de substâncias positivas, algumas às vezes nem tanto. O enólogo pode controlar, às vezes se ele quer um vinho mais escuro, ele pode deixar mais tempo com a casca. Se ele não quer um vinho tão forte, ele deixa menos tempo com a casca. E na casca vem uma série de substâncias e também vem uma série de, tipo, as antocinas, por exemplo, que estão associadas aos efeitos positivos do vinho. Mas das 370 e poucos componentes do vinho, diversos podem estar associados com um efeito antioxidante e efeitos positivos, né? E às vezes pode passar para o vinho branco também. Entendi. Tem até umas teorias, enfim, ó, que o próprio álcool, em alguma quantidade muito moderada, o álcool em si, a substância álcool que está dentro... Independente da uva. Independente da uva. Mas aí tem uns artigos que às vezes dizem que ajuda, outros que não. Então, assim, agora, algumas substâncias que não são o álcool, essas comprovadamente podem ajudar se a pessoa fizer um uso moderado em determinadas circunstâncias, com alimentação, quantidade adequada, uma série de coisas, né? Legal. Olha ali o Brioski, ó. O Marcos Brioski é o nosso amigo. Sim, Marcos, colega lá enfim, especialista em termografia, né? Exatamente. Eu sei que ele gosta de vinho bastante. A Leonice também, que aula, hein? Pois, meu amigo, vamos trabalhar? Vamos lá.
Então, Pedro, esse aqui é um Chardonnay da Valduga, da safra 2019. É um vinho recente, então, né? Tem 1 ano de vida. 2019, que foi uma boa safra na Serra Gaúcha. Não foi uma baita safra, mas foi uma boa safra, tá? E como é que a gente vai fazer? E esse aqui é 100% Chardonnay, esse é um outro aspecto também. Nossa, Tem o que a gente... aroma, hein? É bom, né? É um aroma de média a alta intensidade. Mas, assim, esse é um vinho 100% Chardonnay, porque às vezes eu posso ter numa garrafa escrito Chardonnay, mas se tiver mais do que 80% da uva, eu já posso dizer que é Chardonnay. E eu posso ter uns 20% de outro tipo de uva, entendeu? Pela legislação, né? Então, esse é um 100%, né? E o que a gente tem que ver, a primeira coisa, antes é ver a cor dele, né? Aí tu vai ali, põe num fundo branco, que aí tu pode ver direitinho, e tu vê que é uma cor amarelada, né? É uma cor que, assim, é brilhante, isso é uma coisa importante nos vinhos brancos, ele ter uma cor brilhante, tá? Que mostra vivacidade, né? O senhor professor Gustavo Reis lá dando umas sugeridas lá, e tu vê que ele tá um vinho límpido, né? Ele tá um vinho límpido, então é um brilhante que te convida a tomar o vinho, tá muito bonito. Ele é um amarelo palha um pouquinho mais intenso, tá? Tem uns amarelos, ele é um pouquinho mais intenso. Então, isso em relação à cor, é um vinho que tá legal. Como tudo, a gente vê antes, né, Pedro? A gente tá vendo lá uma pessoa, tô olhando, vou pegar a comida, eu vou ver antes. É o primeiro órgão do sentido que eu vou me basear, né? Claro. O segundo, aí a gente vai para olfação. E a olfação é o nosso órgão mais diferenciado. Se a gente for ver as sensações primárias, na visão, a gente tem 3 sensações visuais primárias. Para amarelo, vermelho e azul. Para gustação na boca, são 4. Ácido, salgado, doce e amargo. E na olfação tem 50 sensações básicas diferentes que pode ter. E isso pode te dar uma combinação de até 10 mil tipos de odores que o ser humano pode ter. Os outros animais têm mais que a gente, né? Então, o nariz é muito, muito importante. Tá? Só que tem gente que gosta mais, outros não gostam, uns desenvolveram. O nariz é que nem olhos, Pedro. Assim como a gente tem o óculos, tem que usar o óculos no olho aqui, algumas pessoas tinham que ter um óculos do nariz, entendeu? Então tem toda uma diversidade. Isso mesmo. Né? Ó, olha ali, ó. Olha o Gustavo ali, ó. Não tenha pudor em enfiar o narigão na taça, meu filho. É verdade. Mas eu não tenho. Mas é isso, né? Isso eu não tenho vergonha. Tu tem que pôr ali, mas tu vê que assim, ó, ele já é um vinho de média para alta intensidade. É média superior. Tu põe aqui, assim, tu tem uma distância boa, tu já consegue sentir, né? Então, tu vai dizer se é um vinho um aroma agradável ou não. E tu vai tentar descrever o que tu tá sentindo de aroma, né? E tu vai usar tuas memórias anteriores. Mas tem algumas estratégias que a gente pode nos ajudar a conseguir. Tem algumas estratégias que a gente pode nos ajudar a classificar o vinho. Então, por exemplo, tem grupos de aromas. Então, tem o grupo das frutas, o grupo dos vegetais, o grupo, a gente chama de aromas animais, o grupo de fermentação. Então, tem grupos de aromas e a gente tenta, dentro desses grupos de aromas, identificar alguns que sejam parecidos, tá? Então, tu trouxe vinho... aquela vez lá no Fora da Caixa, tu trouxe uma caixa com 100 aromas. 120. Foi num evento que o Pedro fez. Foi um evento que o Pedro fez, que é o Medicina Fora da Caixa, e ele me convidou para falar sobre como degustar um vinho. E eu comprei do Jean Lenoir, que é o Le Nez du Vin, que é o nariz do vinho, que tu pode, enfim, tu pega ali, tem 120 tipos de aromas de vinho, e tu vai treinando. Então vem umas plaquetinhas dizendo, este vinho é de pera, tem tal tipo de uva, não sei o que é. E aí eu tenho esse, e eu comprei um que tem os 12 defeitos do vinho, que é uma outra coisa importante, né? Que é tu identificar um problema no vinho. E um outro que tem os 12 aromas do... Pela olfação. Pela olfação. Às vezes os enólogos conseguem identificar pela cor, às vezes, alguns aspectos, e pela olfação adjacente. Eu já fiz essa pergunta para a Fábio, mas alguma vez tu já recusou um vinho no restaurante? Já recusei, tá? A gente sempre fica um pouco inseguro
pá, será que eu vou dizer que tá ruim, não sei o quê, vou ter que comprovar, não sei o quê, pá. Eu já recusei umas 2, 3 vezes, tá? E a vez mais importante foi na Argentina, a gente estava numa churrascaria top lá, a Las Lilas, aquela, que eles têm um sommelier só de vinhos, e aí a gente pediu um vinho, e o vinho não estava bom, né? E aí eu discutindo com a minha esposa, pai, e a Ana tem um nariz muito bom, a olfação dela é muito boa, né? E aí a gente, pai, isso aqui não tá bom. Aí a gente foi lá e chamou o cara, ele só pôs, tá ruim, vamos mudar. Né? Sério, e aí, cara? Sim, não, porque o cara identificou. Né? E aí foi muito legal, porque depois a gente ficou conversando muito tempo com ele. Né? E ele nos deu diversas dicas de onde comprar vinhos lá em Buenos Aires, me deu uma listinha com os nomes. O cara, enfim, muito acessível. Então, isso é uma das características tu que deu um prejuízo, o vinho gera. Ainda ficou amigo dele. Mas não é um prejuízo, isso é pro cliente, tu entendeu? É a mesma coisa que eu comprar um sanduíche e tá ruim. Tô brincando, tô brincando. Tá ruim, ó. Então o vinho fortalece os laços, a gente diz, né? Entre as pessoas. E a gente faz amizades também através do vinho. Né? Através de diversas outras coisas, óbvio, também. Mas do vinho potencializa isso também. Então, o cara foi muito acessível. Então, lá que legal, cara. Bom, né? Então, só que a gente tem que ter uma base ali para poder dizer por que não tá bom, né? Porque às vezes pode vir um vinho que não está pronto ainda, ou um vinho que a gente não está acostumado a beber, que o cara quis comprar por rótulo, quero comprar um rótulo super caro, e aí ele não gosta daquele tipo de gosto e diz que está ruim o vinho. Pode acontecer também. Né? Entendi. Então, Bom, tem uma coisa assim aí, que... Fala. Isso é um assunto para uma outra live, tá? Que é a tua paixão por decanters. Sim. Tem história nisso aí. Tem diversas histórias. Mas o branco não precisa decantar. A princípio não, Pedro, mas exceções sempre existem. Né? Então, assim, se tu for pegar... Algumas pessoas vão dizer, tu vai pegar uns brancos antiquíssimos, aqueles que é o vinho de colecionador. Tem gente que vai dizer assim, pega o vinho e toma direto antes que o aroma vá embora. Tá? Outros vão dizer, põe no decanter e vamos ver como é que fica. Eu sou do grupo do meio termo. Eu abro ele, vou tomar ali e talvez botaria num decanter para ir acompanhando, entendeu? Quantos decanters tu tem? Eu tenho, acho que 12 decanters, né? E 12 decanters. 12? Mas só que uma coisa que é importante pro decanter é que assim, ele vai... O vinho que vai estar ali vai começar a equilibrar a temperatura dele com a temperatura ambiente. Né? Então, uma coisa que poderia fazer, às vezes, é deixar numa geladeira. Mas, enfim, isso é uma coisa, exceção da exceção. E, de qualquer jeito, não... a maioria não se usa, tá, Pedro? Eu não usei, eu não pus nenhuma vez, mas eu já vi gente dizendo que tinha usado, já vi gente com champanhe que também experimentou colocar no decanter. Tem tudo, Pedro, tem tudo. Né? O Gustavinho tá inspirado ali, hein? Tá, eu vi, ele tá torpedeando aqui. O Brioski também, ó. Eu sei. Olha a Tati também aparecendo. Teve que combinar uma degustação com eles depois aí. Ana, acabou a luz aqui. Bom, Alexandre, a gente tem 5 minutos. Tu tinha que ter começado em outra live. Eu tô curioso. Pedro, então vamos lá. 5 minutos. 1 minuto para olfação. Então é um vinho que, enfim, ele tem um aroma de fruta. Tu vê que assim é um aroma mais de fruta tropical, não é fruta passa, não é fruta aroma primário que a gente fala que é da própria uva, tá? Então é um aroma mais de fruta tropical, né? E dentro da tropical tu tem que ver os grupos de frutas que tem. Até na parte do rótulo eles sugerem que teria um aroma de abacaxi, tá? Eu não consegui sentir tanto, né? Eu sinto tropical. Pêssego, hein? Pêssego. Pode ter um pouco, eu senti um pouco de pera, entendeu? Um pouquinho de maçã, um pouquinho de maçã eu senti, né? Mas assim, Pedro, então tem essa possibilidade. Esse é um vinho que, pelas minhas contas até, enfim, ele não passa em madeira, tá? Então isso é uma outra coisa importante. Às vezes a pessoa vai lá e... Aqui eu estou tomando a uva do Chardonnay, sem passar pela madeira, tá? Até o enólogo só faz intervenções na parte da fermentação e também pode fazer depois outras no tempo de guarda, enfim, na garrafa, mas é um vinho, entre aspas, puro, sem sofrer muitas influências, tá? Então isso é uma coisa legal, tu comparar um Chardonnay com o
um vinho, um chardonnay que passou por carvalho, tá? Isso é uma das coisas que entra dentro do que a gente chama que é tu educar o teu cérebro enológico, o teu cérebro de vinhos, né? Quer fazer comparações, né? Tu vai, enfim, te desenvolvendo mais. E então, esse aqui é um excelente exemplar do que a uva chardonnay do Vale dos Vinhedos nos dá. Então, tu vê que ele tá com aroma muito bom ainda. Muito bom. Né? Tá muito bom, tá muito bom. Boca. Então, a gente vai lá. Uma das coisas mais importantes, Pedro, no vinho branco é a acidez do vinho, tá? Que ele vai dar uma estrutura. O que dá estrutura principal para o vinho branco é a acidez. Acidez. Tá? Até pode ter um pouquinho de tanino, mas é diferente. Então é a acidez, e esse vinho é um vinho porque a acidez dá frescor para o vinho, tá? A acidez mostra que é um vinho jovem, é um vinho com potência. Na versão dos vinhos brancos. E esse Eu vinho... vi que tu ficou um tempo com o líquido dentro da boca. Sim, para poder passar pelos diferentes locais da boca. Né? Te lembra que na boca a gente vai ter a sensação de doce, de amargor e de acidez em locais diferentes da língua. Tá? Então a acidez é mais na frente, aqui, doce é mais lá para trás, tem o tato, o amargor é mais para trás ainda no meio. Então assim, ó, tu faz isso para conseguir identificar. Né? E Perfeito. a outra coisa... Estou pedindo prorrogação aqui. E a outra coisa importante, então, Pedro, assim, ele é um vinho equilibrado, então é uma acidez equilibrada. Não adianta ele ter muita acidez, não adianta ele ser tipo assim uns alfinetes, tu entendeu? Ele tem que ser uma acidez com uma estrutura boa, mas assim, agradável na boca, e o que esse aqui é. A outra classificação, tu vê que ele tem um corpo bom, ele tem um álcool de 13%, que é um álcool relativamente de médio a alto, e o álcool não destoa. Isso é um outro aspecto importante, né? O Brioski está pedindo para falar de temperatura ideal do vinho branco. Isso. É de 8 a 12 graus, Brioski. Dependendo do vinho. 8 tá? a 12 graus. Então, dependendo do vinho branco, é porque tem vinhos brancos mais leves e vinhos brancos mais estruturados. Então, dependendo do vinho branco, tu vai usar uma temperatura ou outra, né? Mas numa geladeira para vinho, tu bota os brancos juntos com os tintos ou... Pedro, só para saber quanto tempo a gente tem de live aí. Quanto tempo a gente tem de live aí, só para saber. Tá marcando 1 minuto e 55 segundos. Tá. Quem tu vai querer reeditar? Tá. Ou a gente vai... Não, vamos seguir então para finalizar nesse tempo, Alexandre. Tá. Então, finalizando, se tu tem uma adega, sim, uma adega tu faz isso. O ar frio vai para baixo, né? E o ar quente para cima. Ou se tu tem uma adega, eu tenho uma adega que tem 3 áreas diferentes, com 3 motores diferentes, com 3 temperaturas diferentes. Então os brancos ficam num, o tinto no outro e os espumantes no outro. Na temperatura ideal já. Tomara que as pessoas tenham gostado, então, né, da degustação. Foi maravilhoso. O Pedro vai se estruturar, daqui a pouco falei pro Pedro para ele fazer um rótulo dele de vinhos aí, né? Dr. Pedro Sotatsky. E para promover... Tchau, Tati. Um beijão. Tchau. Para promover esses encontros aí, né? Que eu acho que é uma outra linha de lives que também é importante, né? Uma live mais descontraída. Não tem música nessa aqui, né? Não tem o pessoal bêbado caindo na piscina, mas enfim, é uma live descontraída também. Não tem perigo de pegar um carro para ir embora. É, uma outra coisa importante. O único risco hoje, a coisa arriscada que a gente fez foi isso aqui, ó. Eu vi. Parabéns, Tati, pelo teu sabrage, né? E só tem que cuidar para onde vai a ponta da garrafa. Eu fiz pra rua aqui por causa do Lucas, abri a porta. Mas aí pega alguém lá fora. Pode pegar alguém lá fora, hein? Não, o nosso prédio só tem nós e mais 6 pessoas. Não, o nosso prédio não tem ninguém. Ou pega o gato do vizinho. Tem que tomar cuidado, não faça isso em casa. E os vinhos ajudam a aumentar o telômero. Com certeza. Faltam 5 segundos, querido. Um beijão. Beijão. Tchau. Valeu.